Rob Stone, 2 damn phones, Babylons can't crack the code. Olá, então hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos. Nós vamos intitular esse quadro como Por Dentro da Regra, e nós vamos tratar da arbitragem do jiu-jitsu. Vai auxiliar muito não só os praticantes, mas os professores de jiu-jitsu de maneira geral. A ideia não é formar um curso a partir daí, mas apenas esclarecer algumas dúvidas principais que são importantes dentro desse tema. Esclarecemos que nós vamos abordar as regras constantes do caderno de regras da IBJJF, da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, e vamos começar artigo a artigo discorrendo sobre esse tema. Então será uma série de vídeos onde nós vamos tratar, eu e outros professores vamos tratar desse assunto, tá? Então espero que vocês gostem e se seja útil, e que esse vídeo seja útil à sua evolução. Vamos lá para o primeiro artigo. Então vou ler aqui o artigo. Tá. O árbitro é a autoridade máxima de cada luta. O resultado de cada luta proclamado pelo árbitro é soberano. O resultado proclamado de uma luta só poderá ser alterado nos seguintes casos. 2 pontos. Se houver interpretação errada do placar. Se o atleta declarado vencedor tiver finalizado o adversário utilizando golpes restritos não observados pelo árbitro. Se o atleta tiver sido desclassificado por ter aplicado um golpe permitido. Neste caso, quando a interrupção da luta e a desclassificação acontecerem, antes do atleta que sofreu o ataque ter batido, o combate retornará ao centro da área de luta e o atleta que aplicou o golpe receberá 2 pontos. No caso do atleta que sofreu o golpe ter batido antes da interrupção e da desclassificação, o atleta que aplicou o golpe será declarado vencedor. Observação: interpretações subjetivas do árbitro na marcação de pontos, vantagens ou punições não serão alteradas. Vamos aqui à explicação de cada item desse artigo. Então, vamos lá para a interpretação de cada um desses itens do artigo 1º da regra. Então, o árbitro é a autoridade máxima da luta. Então, é ele que define o resultado, né? O resultado de cada luta proclamado pelo árbitro é soberano. Sendo soberano, somente ele pode alterar. O árbitro pode voltar atrás no resultado? Sim. Somente ele pode fazer isso. Quais são as condições para que isso ocorra? Primeiro, se houver interpretação errada do placar. Quando a gente fala em interpretação errada do placar, hoje os placares de jiu-jitsu são placares eletrônicos, então a possibilidade de leitura ou interpretação errada é praticamente nula. Nos placares antigos isso era comum ocorrer até por desconhecimento de alguns árbitros, mas hoje isso foi muito minimizado por conta do placar eletrônico, ele mesmo já fazer o somatório de pontos, né? O que pode gerar talvez a interpretação errada do placar é quando a quantidade de pontos são iguais, e aí sim nós temos as vantagens e punições que vão definir quem é o vencedor de uma luta ou não, tá? Eu não vou me prender nesse assunto porque lá na frente vai ser novamente alvo de tratativa. Então
O que define o atleta que fizer mais pontos é o vencedor. Havendo empate, aquele atleta que tiver mais vantagens é o vencedor. Caso esteja empatado em pontos e vantagens, aí nós recorreremos às punições. O atleta que tiver menos punição será o vencedor. Tá? Se o atleta declarado vencedor tiver finalizado o adversário utilizando golpes restritos não observados pelo árbitro, ou seja, o atleta finaliza um oponente com um golpe que não é permitido para a faixa dele, e esse golpe não foi visto pelo árbitro. Então, exemplo, um mata-leão no pé aplicado por um faixa azul, que o árbitro, porque o corpo estava por cima, o árbitro não viu, o atleta bateu, mas posteriormente ele chegou ao conhecimento dele que ocorreu essa situação, porque hoje, caso haja um vídeo mostrando efetivamente que houve a irregularidade, o árbitro poderá voltar o resultado, vendo que ele incorreu em erro, né? A terceira situação que o árbitro pode fazer o resultado voltar é se o atleta tiver sido desclassificado pela aplicação de um golpe permitido. Então ele aplica um golpe da faixa dele, permitido para a faixa dele, mas ele é desclassificado. Exemplo muito simples disso aí é um atleta da faixa azul que aplica a botinha, a chave de pé, e ele é desclassificado por pela aplicação dessa técnica. Então, como é que nós vamos analisar os dois casos? Se durante a aplicação da técnica, ele aplicou a técnica e o atleta e foi desclassificado imediatamente após a aplicação da técnica, sem o oponente bater, então o que acontece? O árbitro vai voltar a luta no centro da área de luta, vai voltar o resultado. Então ele desclassificou o atleta que aplicou a chave de pé. Ele vai voltar o resultado, vai dar ao atleta que aplicou a chave de pé 2 pontos e segue a luta a partir dali, né? Caso o atleta que aplicou a faixa azul que aplicou a chave de pé e ocasionou a desistência do oponente, o atleta bateu, o oponente bateu, desistiu, mas mesmo assim o faixa azul foi desclassificado. O que isso vai gerar? Quando for verificado que a desclassificação foi incorreta, o árbitro ele vai voltar ao resultado, voltar à desclassificação que ele aplicou e vai dar a vitória para o atleta que aplicou a técnica de chave de pé e considerá-lo campeão. Por quê? Considerado vencedor. Porque o atleta que sofreu a técnica, ele desistiu, ele bateu. Então isso ocasionou, se fosse numa luta que não houvesse a desistência, já ocasionaria a sua derrota imediata. Então essas são as circunstâncias, as 3 circunstâncias que o árbitro pode voltar à luta. Muito importante essas 3 circunstâncias. Ainda dentro do artigo 1º, como é que vai se processar essa alteração do resultado? O diretor de arbitragem vai ser consultado pelo árbitro, mas somente o árbitro tem o poder de voltar o resultado. Então somente o árbitro tem poder de voltar o resultado. Agora um detalhe muito importante,
O diretor de arbitragem ele vai verificar se a chave daquela categoria não seguiu adiante. Se o recurso que foi impetrado foi julgado através do árbitro, diretor de arbitragem, mas já tiver o atleta que foi beneficiado pelo erro do juiz, já tiver seguido uma outra luta e vencido ou perdido essa outra luta, a chave não tem mais como voltar. Então o resultado equivocado que foi dado pelo árbitro vai permanecer. Agora, é muito importante, quando for se impetrar uma determinada queixa, que o diretor de arbitragem seja consultado e imediatamente aquela chave seja paralisada, para que haja tempo de julgar a decisão do árbitro, o árbitro decidir retornar com o resultado ou não, e aí sim prosseguir com o andamento da chave. Tá? Detalhe importante: tudo que acontecer após o término da luta não vale mais nada. Então, um exemplo: no decorrer de uma luta de 5 minutos entre 2 faixas brancas, o árbitro não atentou para o mesário e deixou o mesário, assinalou que o tempo encerrou e o árbitro não percebeu, e a luta transcorreu e um oponente finalizou o outro, tudo que aconteceu depois que o mesário assinalou para o árbitro não vale. Então, para isso, o árbitro tem que ter essa informação. Tá? O árbitro tem que ter essa informação. Então, quando ele for acionado pelo mesário, que encerrou o tempo de luta, e vamos supor, 5 minutos, uma luta entre 2 faixas brancas. Lá pelo 5º minuto, o mesário assinalou que o tempo encerrou, a luta acabou, mas o árbitro não ouviu e não prestou atenção, está desatento por qualquer motivo, e deixou a luta prosseguir. Caso um dos atletas finalize o outro, aquela finalização não tem efeito. Então é muito importante também levar isso ao conhecimento do árbitro, para que o árbitro, junto com o diretor de arbitragem, volte o resultado a partir daquele tempo. Bem, encerramos esse primeiro vídeo, onde nós tratamos aí de alguns aspectos aí do livro de regras da IBJJF. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vamos lançar outros vídeos. Não se esqueça aí no final de se inscrever no nosso canal, tá? Um grande abraço a todos.